Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Preste atenção, não se escandalize. As que já estão no poder, estejam lá por meios legais ou ilegais, tenham chegado no poder por fraudes, por golpe de Estado, por corrupção, por mentira, seja a forma que chegaram porque Deus permitiu, foram por Deus instituídas. Foram por Deus. Não, mas chegou pela fraude, chegou porque botou todo mundo no paredão, chegou por meio ilícito, foi fazendo, foi pavimentando o caminho e chegou. Aí eu mesmo escrevi uma pergunta pensando que você ia fazê-la aí, você está fazendo ela. Mas pastor, como pode ser isso? Como Deus pode instituir uma autoridade que chegou pela fraude, a maracutaia, a safadeza no poder? Irmãos, escute isso aqui, isso tem a ver com a soberania de Deus. Se eu entendesse a mente de Deus, eu seria Deus. Deus, irmãos, através de meios corretos ou não, através de governantes corruptos ou não, Deus usa isso para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Não foi assim com Faraó? Existe alguém pior que Faraó naquela época? Que mandou todas as crianças, filhos dos israelitas, afogarem, morrerem no rio Nilo? Um tirano. Não foi assim com Faraó? E ele não cumpriu? Não foi o Egito e Faraó que cuidou 400 anos da nação de Israel, da onde veio o Messias? Não tinha comida na terra inteira. Está todo mundo padecendo de fome. Qual a estratégia? Levantar um faraó para colocar o povo de Deus como escravo. Assim preservariam a semente de Abraão, da onde sairia o Messias. Não foi assim com o rei Saul, um dos piores reis de Israel, mas Deus não cumpriu os seus propósitos, não deu muitas vitórias a Saul. Não foi assim com Nabucodonosor, que no final glorificou o Senhor, um déspota da época. Não foi assim com Belsazar, com Ciro, com Herodes. Nenhum desses esteve no poder sem a permissão ou decreto de Deus. E Deus usou todos eles, mesmo sendo maus, para cumprir seus propósitos. Você quer ver o maior exemplo disso? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi bom? Nós estamos falando de um império que escute isso aqui, em termos de crueldade, maldade, perversão moral, totalitarismo, só vai perder na história do mundo para o governo do anticristo, que ainda não veio. Pilatos era uma autoridade romana. Ele foi responsável para fazer o quê? Entregar Jesus, o Messias, para ser simplesmente crucificado. Talvez foi o maior crime que um homem, uma instituição cometeu contra alguém. A execução capital do Filho de Deus inocente. Por que essa porcaria estava no poder na época? Por que esse homem estava lá e esse império foi eleito para estar no poder? Deus cumpriu seu propósito através da maldade, da corrupção de Pôncio Pilatos. Olha o que está escrito em João 10, verso 19, João 19, verso 10 e 11. Olha só. Então Pilatos advertiu Jesus: não me respondes? Agora Pilatos vai usar a autoridade dele, da magistratura, contra Jesus.
ô Jesus, não sabes tu que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Olha o que Jesus responde: não, você não tem autoridade não. Jesus não responde isso. Jesus concorda. Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. De cima, Deus te deu autoridade. Deus te colocou aí, Pilatos, para você me matar, cumprindo o propósito da redenção, através da sua tirania, da sua maldade. Os homens de todo o mundo, de todas as épocas, serão salvos, por causa de César, do Império Romano e de Pôncio Pilatos. Quarto motivo, então esse é o terceiro motivo, porque temos que obedecer. Quarto motivo para obedecermos às autoridades: porque desobedecê-las equivale a desobedecer aquilo que Deus estabeleceu, que Deus ordenou. O quarto motivo que temos que desobedecer, vou resumi-lo, porque temos que obedecer às autoridades, porque desobedecê-las compreende a desobedecer o próprio Deus, de modo que quem resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. É o que está no verso 2, olha só, agora verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Até aí. Veja só, uma vez que toda autoridade e hierarquias de governo são ordenadas por Deus, a desobediência a essas hierarquias, a essas leis, a esses governantes, configura rebelião contra Deus. É uma rebelião contra Deus. Por quê? Porque Deus as ordenou, Deus as pôs lá, Deus em seus decretos colocou, de modo que desobedecê-las equivale a desobedecer a Deus que as colocou. E como se dá essa resistência? Como eu resisto à autoridade imposta por Deus, resistindo assim o próprio Deus? Quando eu desacato a autoridade, quando eu sou insubmisso às leis e à autoridade, quando eu me revolto contra ela e levanto motins contra o governo, contra ela. Isso é uma maneira de resistir à autoridade, de desobedecê-la, de desobedecer o próprio Deus. Entendeu? É só você pensar. Se foi Deus que colocou, resistir equivale-se a resistir o próprio Deus. Quinto motivo: por que eu devo obedecer à autoridade? Porque haverá punição para desobediência. Parte B do verso 2, Romanos 13, verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Parte B, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Trarão condenação. A condenação aqui, olha só, quem desobedecer à autoridade, as leis, quebrá-las, vai receber condenação. Condenação que não é quanto à salvação, não é condenado para o inferno. Condenação que não é de caráter espiritual. A condenação aqui é punição. Aquele que se rebelar contra os governos, contra as leis, serão por estes governos punidos legitimamente. O que Paulo está querendo dizer?
Não paga impostos, não. Comete um crime para você ver. Abusa de uma pessoa. Comete um homicídio. Infringe a lei. Você vai ser punido. Você vai ser punido legitimamente por este próprio governo que você está ofendendo, afrontando, atacando. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.